Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Mais uma vez, o Vejam Só vai discutir um binômio bíblico que sempre traz bastante confusão e discussão. De um lado a lei, de outro lado a graça. As duas coisas são ensinadas na mesma Bíblia, mas são vistas de maneiras muito diferentes pelos cristãos. Muita gente diz que estamos na graça porque a graça é o ensinamento do Novo Testamento e Jesus trouxe uma nova aliança. Tudo isso é verdadeiro. Agora, quais são os limites dessa nova aliança em relação à antiga? Ela revoga totalmente a antiga? No Sermão do Monte, Jesus diz que não veio revogar lei nenhuma, veio cumprir. Mas e nós? Somos obrigados a cumprir a lei do Antigo Testamento? Aí vem aquela discussão interminável sobre os vários tipos de leis, lei civil, lei cerimonial, lei moral, lei não sei mais o quê. Bom, em Romanos, o apóstolo Paulo fala de lei. E não diz qual, diz só lei. E diz que não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Algumas pessoas entendem que esse ensinamento paulino remete à ideia de que nós estamos isentos de cumprir os mandamentos da lei. Bom, aí a coisa fica mais séria. Nós temos vários trechos da Bíblia, por exemplo, o Salmo 119, para citar apenas um, ou o Salmo 19 também, para ficar dentro da literatura poética, em que a lei, os mandamentos, os preceitos são equiparados ao mel, a coisas maravilhosas, a luz que guia os nossos passos. Nós perdemos esse tipo de referência? A lei deixou de ser isso para nós, só porque estamos debaixo da nova aliança? Eu não tenho de guardar nenhum mandamento? E eu não estou me referindo ao quarto mandamento, porque muita gente aí acha que quando a gente fala de lei, está falando só da guarda do sábado. Não, a lei é muito mais ampla do que isso. Qual é a relação que nós cristãos temos com a lei? O que a graça nos isenta, se é que ela nos isenta de alguma coisa? Qual é a relação da graça com a lei na vida prática do cristão, daquele que está em Cristo Jesus? Esse é o debate de hoje. No ar, o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Daqui a pouquinho a gente fala da Agrade, vou apresentar agora os nossos convidados. Conosco, o ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Esperança, pastor Williams Cruz. Paz e graça, pastor, obrigado por voltar aceitando o nosso convite. Pastor Heber, paz, muito obrigado, eu que agradeço pela lembrança mais uma vez do meu nome. E é um prazer estar aqui, eu espero ser bênção para quem está nos assistindo e que essa noite seja uma noite de muito esclarecimento bíblico para todos. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Qual que é o endereço da igreja que o senhor se encontra? É em São Bernardo do Campo, Rua Alexandre Bonício, número 400, na bairro Alves Dias, perto da Faculdade da FEI. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço. Volta também ao programa o ministro da Igreja Batista do Caminho, pastor Oseias Sampaio. Seja bem-vindo, pastor. Como é que vai o senhor? Estou bem, reverendo Weber, é um prazer. Uma boa noite para o senhor e para todos os nossos telespectadores. É muito bom estar aqui, sinto muito honrado. Uma alegria muito grande retornar aqui, juntamente com o pastor Williams. Uma alegria revê-lo também. E qual que é o caminho para a Igreja Batista do Caminho? Para chegar à Igreja Batista do Caminho é muito fácil, na verdade, porque fica lá no alto da Terezinha, depois da Vila Brasilândia. É Rua Jorge Palmiro Mercado, número 29, ali na Vila Terezinha. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou e que, com certeza, mostra o texto do qual nós estamos falando. Vejam só. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, acabou de apresentar a doutrina da identificação com Cristo. Em Adão, toda a raça caiu em pecado e miséria. Em Cristo, o segundo Adão,
fomos libertados do pecado e da morte. Os que estão em Cristo, sob o reinado da graça, foram libertados da tirania do pecado, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Somos livres em Cristo, podemos desfraldar as bandeiras da nossa liberdade. Em Romanos 6, Paulo nos mostra que a doutrina da justificação anda junto com a da santificação. Pela justificação, fomos libertados da culpa do pecado, mas na santificação devemos ser salvos do poder do pecado. A doutrina do reinado da graça, entretanto, levou os libertinos, e parece que isso continua até hoje, a distorcer o ensino de Paulo. Eles ensinavam que a prática do pecado abre largas avenidas para uma ação mais forte da graça, ou seja, quanto mais pecarmos, mais graça teremos. Com esses dois conceitos em mente, pensamos em um questionamento. O que significa não estarmos debaixo da lei? Qual a ideia que o apóstolo Paulo desenvolveu sobre essa questão? Vamos, antes de continuar nossa caminhada, ler o versículo 14 do capítulo 6 da carta aos Romanos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Há, com certeza, atualmente, muitos crentes vivendo como escravos. Embora Cristo tenha morrido e ressuscitado para a nossa libertação, muitos crentes ainda vivem como cativos, sem aproveitar a liberdade em Cristo Jesus. Mas será que essa liberdade que Paulo fala diz respeito a não necessitarmos mais da lei do Antigo Testamento? Será que ao usarmos a lei, isso significa que ainda estamos presos? Não aproveitamos a liberdade em Cristo? Ou negar a lei é, na verdade, perverter o ensino de Paulo? Olha, esse é um tema muito complexo e que vai exigir muito conhecimento dos nossos convidados. Por isso, você que nos acompanha, fique ligado. O Vejam Só de hoje está apenas começando. Muito bem. Hoje nós recebemos aqui o pastor Williams Cruz, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Esperança, e a gente vai começar com ele. Bom, como é que o senhor responde à pergunta tema? A pergunta tema é: o que significa o que diz Romanos 6,14? Não estamos debaixo da lei. O que isso significa? Pastor, em primeiro lugar, quando olhamos para o texto de Romanos, é curioso o fato de Paulo não estar falando exclusivamente para uma audiência judaica e falar muito sobre a lei. A carta de Paulo aos Romanos é conhecida como a carta magma da fé cristã, por falar e revelar a justificação em Cristo Jesus. E quando Paulo fala da lei, é interessante que nós não podemos interpretar o capítulo 6 isoladamente. Esse assunto, ele abrange o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8 de Paulo aos Romanos, e uma vez que ele está falando de justificação, santificação e graça. Mas é quase um paradigma para os cristãos modernos associar o Antigo Testamento à lei e o Novo Testamento à graça. Na verdade, esse questionamento reflete um entendimento confuso acerca da lei e acerca da graça. Se nós associarmos o Antigo Testamento como lei e o Novo Testamento como graça, nós vamos acabar tendo problema na interpretação, porque acharemos então que estamos debaixo da graça e, portanto, não estamos debaixo da lei, e não existem leis na graça. E o fato é que existem leis na graça. E a lei, quando se fala de lei,
Essa lei, ela não foi abrogada, ela não foi abolida. Essa lei não foi abolida. Logo, quando Paulo aqui, só para introduzir o assunto, quando Paulo diz que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, Paulo está se referindo a não estar debaixo, ou seja, sob uma condenação. Então, não estamos sob a condenação da lei. E isso não significa dizer que não deve ser praticada a lei. Até porque nós veremos daqui a um pouco que há aspectos da lei que se aplicam à graça. Então, dentro desses vários aspectos da lei, nós estamos debaixo da lei, porque nós precisamos cumpri-las. Logo, esse não estar debaixo não estar sob a condenação, a acusação. Muito bem, daqui a pouco a gente vai questionar algumas coisas com o pastor Williams Cruz, mas agora vamos ouvir a primeira manifestação do pastor Oséias Sampaio. Ele é ministro da Igreja Batista do Caminho. E como é que o senhor entende esse não estamos debaixo da lei, mas sim da graça? Pastor Heber, eu entendo que, de forma objetiva, é justamente o que o pastor William falou, nesse último ponto que ele abordou, que é não estar sob a condenação da lei. Todos nós estamos, de alguma forma, sobre a lei, precisamos obedecer à lei, e aqui é importante a gente, justamente como o irmão falou no início, na introdução do programa, tentarmos diferenciar de que lei está se tratando, e é preciso fazer isso, embora que Paulo, nesse texto, ele não fala especificamente de uma lei, fala estar sobre a lei e a graça. Aqui nós vemos realmente esse contraponto, né, da lei e da graça. Como o pastor William falou, Antigo Testamento relacionado à lei, o Novo à graça. E aí a gente pode realmente reafirmar e dizer que na lei há graça, como também na graça a lei. E aqui eu vejo que a lei, de fato, a graça não vai tirar a lei, não vai erradicar a lei. E a gente precisa entender isso, que de fato não está sobre a maldição da lei, porque a lei em si do Antigo Testamento não poderia salvar. Qual era o propósito da lei? De coisa que a Bíblia fala. O propósito da lei é evidenciar o pecado. A lei tem como propósito justamente isso, porque se não houvesse lei, a Bíblia diz que não haveria o quê? O pecado. Então, como veio a lei, evidenciou o pecado e logo mostrou-nos que somos todos pecadores. E como pecadores merecemos a morte e a condenação. Quando vem a lei, embora a lei venha, e a Bíblia diz, o apóstolo Pedro disse que a lei é boa, né? Principalmente para aqueles que obedecem à lei. Agora, quem não obedece à lei, aí a lei é ruim. Mas a lei vem para evidenciar o pecado e mostrar a necessidade da graça. Por isso que a graça é evidenciada justamente com a existência da lei. Nós estamos sobre essa lei, de fato, mas não estamos sobre a condenação da lei. A lei não pode nos condenar, uma vez que agora nós temos a graça de Cristo sobre as nossas vidas. Bom, daqui a pouco eu quero que vocês mostrem para mim qual que é a diferença entre os dois pontos de vista. São bastante semelhantes, então eu vou ter que... Bom, depois a gente vê isso, né? Agora é você quem tem que se manifestar. Vamos lá. No nosso Facebook tem a pergunta da nossa pesquisa de hoje. Segundo Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Em sua opinião, isso significa que, pela graça, não precisamos mais seguir as leis do Antigo Testamento? Quanta vírgula aí, hein? Vamos lá. Primeira resposta. Sim. Então, quem responder sim significa que não precisamos mais seguir as leis do Antigo Testamento. E quem responder não, significa que precisamos sim responder às leis do Antigo Testamento. Presta atenção aí que tá, né? É um joguinho aí. O sim significa que você está isento da lei. Pode fazer o que você quiser, a lei, os mandamentos não tem nada a ver com você. E o não significa que você tem que cumprir os mandamentos. Tá bom? Tá aí, ó. Vamos ver qual é o resultado no final da nossa edição de hoje, dessa pesquisa. Aproveite e anota o telefone da Agrade. Afinal de contas, já que estamos falando de Antigo Testamento e Novo Testamento, você precisa conhecer a Bíblia. Eu tenho mais de 600 endereços diferentes no Brasil inteiro, com as portas abertas para você estudar a Palavra de Deus. É a Academia Teológica da Graça de Deus, com curso bíblico, que está presente em todas as suas filiais. Há vários outros cursos que não são
o curso bíblico e que, portanto, não estão presentes em todas as filiais. Aí vai depender da filial que lhe for mais conveniente de acordo com o seu endereço. O telefone da grade é o 0 operadora 11 3115 0819, 3150819, liga amanhã no horário comercial. Eu vou estar lá dando aulas, né, aliás, sobre a Epístola de Romanos, e você se informa a respeito do melhor endereço para você no Brasil e também quais são os cursos que esse endereço que lhe fornecerem oferece para você, tá bom? 0 operadora 11 3115 0819. Olha, esse é o momento do programa mais bacana, na minha opinião, porque você está nele, né? E agora com presente novo. Vamos mostrar os presentes aí do Shopping do Povo para quem participar do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, a partir agora de hoje, né? Tá aí, o primeiro livro é autografado e com dedicatória do autor, pastor Carlos Augusto Vailate, um livro que prova literariamente a historicidade de Jonas, do livro de Jonas. Muita gente acha que é uma parábola ou então uma lenda, né? Porque Jonas é engolido pelo peixe, depois é vomitado pelo peixe, né? E tal. E o Vailate fez do estudo de Jonas uma tese, ele é doutor pela Universidade de São Paulo, pela USP, e o resultado da pesquisa dele é esse livro aí, muito gostoso de ler, você começa, não para mais, e inclusive com uma tradução particular dele do livro, tá? Uma tradução comentada. Tem também o filme O Salvador, é um filme em DVD, e tem a Bíblia do Midinho, né? A Bíblia da criançada aí, tá? Esse é o presente para quem participar do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. É o presente que nós vamos sortear na época do Natal. Como é que você faz para participar? É só mandar o seu vídeo, né? Ou a sua foto para o facebook.com/programa Vejam Só, tá? E informa direitinho quem aparece na foto, informa quem você é e tal. Mas manda vídeo. A gente quer ouvir a sua voz, saber quem você é e o que você pensa, qual é a sua sugestão para o programa, a sua crítica, a sua observação. Daqui a pouquinho a gente vai assistir ao vídeo do Adailson, ele é lá de Manaus, no Amazonas, tá? Vamos ver as fotos de hoje. A primeira vem do Espírito Santo, lá de Vila Velha. É o Jorge, e quem fotografou o Jorge foi a Helenilda, esposa dele, né? Muito legal. Valeu, Helenilda e Jorge, um abraço para vocês aí do Espírito Santo. No litoral paulista, em Guarujá, né? Uma cidade linda, então nós temos a Vanessa e o João Pedro, olha que lindos que eles são, né? A Vanessa e o João Pedro no litoral paulista, em Guarujá. Deus abençoe vocês. Em Ourinhos, no interior de São Paulo, cidade também muito bacana, cidade do Toninho, que foi meu companheiro no seminário, é o Paulo, a Sophie, que é a bebezinha que está no colo do Paulo, e a Daniela, né? Olha só que família linda. E o pior é que a Sophie está de olhão aberto, a essa hora, olha só, né? Olhando para o pai, apaixonada pelo pai, beleza. Deus abençoe essa família maravilhosa aí de Ourinhos. Também no interior de São Paulo, em Rio Claro, onde nasceu a minha mãe, William Almeida, né? Obrigado, William, pela sua audiência. Um abraço ao povo de Rio Claro, sobretudo ao povo lá da Chácara Wenzel, que eu frequentei quando era garotinho, quando ainda era fazenda, né? Uma beleza. E em Alagoas, Maceió, nós temos a Edivânia Gomes de Souza, que é a nossa telespectadora lá. Deus abençoe, Edivânia. Obrigado pela sua audiência nesse estado que eu ainda não conheço. Bom, vamos lá. Pastor Williams Cruz, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Esperança. Eu preciso cavar agora diferenças entre o senhor, né, e o pastor Oseias, já que vocês estão num debate. Então vocês vão ter que brigar comigo. E eu com vocês. Primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor. Para o senhor, o que é a lei no livro de Romanos? Porque Paulo não qualifica a lei. Ele fala só de lei. Ele não fala lei cerimonial, lei moral, lei civil, lei lá sei eu o quê, né? Ele fala lei. O que é a lei? Muito bem, pastor. O apóstolo Paulo, ele,
ele cita vários tipos de leis, embora ele não coloca dentro dessa questão teológica, dentro da questão civil, judicial, religiosa, cerimonial, lei moral, como nós interpretamos os 3 aspectos da lei. Ele não coloca assim, mas observe o que o apóstolo Paulo diz. Ele, no próprio capítulo 6, o apóstolo Paulo, no versículo 14, ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse é o texto em apreço para o debate. Versículo 15: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí ele diz: de modo nenhum. De modo nenhum. No capítulo de número 7, é interessante, ele diz no versículo 1: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque aí o apóstolo Paulo começa a falar sobre algumas questões da lei, inclusive no versículo 12 do capítulo 7, ele diz assim: assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Aí ele fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E aí ele entra naquela questão do conflito, onde ele diz que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal está sempre diante dele. E ele diz que se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. E aí ele vai falar sobre algumas questões referente à lei. Ele diz assim, ou as leis, ele diz assim: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então observe o que ele está falando. Ele diz que há uma lei, ele diz que a lei é boa, a lei que, segundo ele, no versículo 1, as pessoas a quem ele estava escrevendo, da igreja de Roma, já conhecia, ele diz que vós sabeis, irmão, falo aos que sabem a lei. Aqui ele diz que a lei é espiritual, ele diz que a lei é santa, ele diz que o mandamento é justo, ele diz que a lei é boa, mas há uma outra lei, ele diz, no versículo 21, uma lei que está em mim. Esse em mim, obviamente, Paulo não estava falando, ele estava se colocando como exemplo da humanidade. Então ele está falando que há uma lei dentro de nós, que quando quer fazer o bem, o mal está conosco. Aí no versículo de número 22, ele fala sobre uma outra lei, porque segundo o homem interior, tem o prazer, aí ele diz, na lei de Deus. Na lei de Deus. Aí versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Então ele fala que existe a lei que há em nós, ele diz a lei de Deus, e ele fala que ele encontra uma outra lei. E aí ele diz que batalha contra a lei do meu entendimento. Então, só para a gente entender os contextos onde estão inserida a palavra lei, tá? E aí ele diz, a lei do meu entendimento, olha que interessante, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, para tornar claro, ele fala lei de Deus, uma lei que há dentro em nós, ele fala sobre a lei do entendimento e ele fala sobre a lei do pecado. A lei do pecado. Aí ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele diz, no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
A definição do que vem a ser a lei, sem entrar nos aspectos que o senhor falou, que o Paulo não especifica a questão da lei judicial. Qual é a lei? Qual é a definição que teríamos de lei? Como eu disse no início, nós não podemos entender a lei como o Antigo Testamento. Esse é um problema muito sério na má interpretação do texto. Por isso, daí a dizer que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? A gente interpreta erroneamente, aliás, muitos cristãos interpretam erroneamente alguns textos, como, por exemplo, Gálatas capítulo de número 2, quando o apóstolo Paulo diz, no versículo de número 17, capítulo 2, desculpa, e versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então nós pegamos textos como este, textos como o capítulo 6 de Romanos e versículo 14, para afirmar que não estamos debaixo da lei, e muitos acham que a graça é gracinha. Muitos fazem da graça gracinha. Para definir, só uma definição, não encerra, mas uma definição do que vem a ser a lei. A lei é a expressão objetiva da vontade de Deus registrada nas Escrituras. É a expressão objetiva de Deus revelada nas Escrituras. Então, quando diz que não estamos debaixo da lei, aqui Paulo deixa muito claro a questão de que há uma nova lei, por assim dizer, uma nova lei que rege a vida do crente, e esta lei ele coloca que está dentro em nós. Esta lei ele coloca que está registrada em nosso coração, esta lei ele coloca que é guiado, orientado pelo Espírito de Deus. Então, entenda assim, o apóstolo João diz assim, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. O que a gente precisa entender é a graça e a verdade, o que se aplica em nós hoje, com respeito à lei. É isso que nós estamos tentando discutir, pastor. Os desdobramentos da lei. Deixa eu perguntar aqui para o pastor Oseias se ele concorda com essa explanação que o pastor Williams fez, sobre usar esses textos de Romanos para justificar que Paulo está falando de vários tipos de lei e não de uma só. Então, realmente o que o pastor William colocou ficou bastante confuso, porque Paulo também deixa a gente muito confuso nessa questão de lei. Lei do Espírito, lei que guerreia no meu espírito e tal. E realmente, se não chegarmos a uma definição, olharmos a definição desses termos, vai ficar difícil entender. Me parece que aqui, no caso, Paulo, ele mistura propositalmente essa questão de lei e de graça, porque ele vem tratando sobre a salvação pela graça. Mas, ao mesmo tempo, ele vem falando sobre a questão da graça que nos absolve dos nossos pecados. Da graça que nos dá a possibilidade de nos achegar a Deus, porque a lei revela a nossa pecaminosidade e todas as vezes que eu transgrido a lei, eu peco. E aí, todas as vezes que eu peco, eu fico distante de Deus. Logo, eu estando só sobre a lei, e aí eu sou pecador constante, eu não conseguiria chegar à graça, chegar até Deus. A graça vem justamente para me dar esse acesso a Deus. Agora, é importante eu olhar e verificar que ele fala sobre a lei como princípios e mandamentos desde o Antigo Testamento, que já vem de lá, só que a Bíblia também fala que antes mesmo de existir a lei, o homem já estava sujeito à punição da lei. Antes de vir a lei de Moisés, que foi dada ali, leis cerimoniais, leis civis para o povo, a Bíblia diz que o povo já morria sobre a lei, mesmo sem ter lei. Então, nós vamos perceber que é uma lei geral, princípio geral, que nem foi estabelecida e nós também sabemos, e todas as vezes que nós não obedecemos essa lei, a vontade de Deus, como o pastor William falou, quando nós não nos enquadramos nessa vontade, nós estamos pecando contra Deus.
pecando contra a lei de Deus, contra os princípios gerais de Deus, da vida, que nos levaria até Deus. Então, o primeiro ponto é esse, entender que a lei de que se refere Paulo é dessa aproximação a Deus, ou seja, eu tenho que agradar a lei para me chegar até Deus. No entanto, como não é possível isso, vem a graça que nos conduz até Deus e nos dá o privilégio de nos chegar a Ele. Mas também a lei aqui, que Paulo se refere em Romanos, é sobre princípios, sobre atitudes que devemos observar como servo de Deus, que não observando isso, nós estaremos pecando contra Deus. Então, são as leis também, leis de princípios de vida estabelecidos, seja elas leis gerais, no sentido de aproximação de Deus, seja ela leis locais de obediência para a vida, regulamentação da vida. Também nós precisamos entender essa questão da lei como regulamentação da vida. O que estamos discutindo aqui, quando falamos que não estamos sobre a condenação da lei, sobre a lei, mas sobre a graça, precisamos deixar bem claro, porque muito crente pega isso para dizer, então eu não preciso obedecer às leis. Não, nós precisamos obedecer às leis, porque obedecer às leis é importante a gente entender que, como cidadão de dois reinos, nós somos cidadão da terra, mas somos cidadão do céu. Temos que obedecer às leis, porque as leis regulamentam a vida em sociedade. Então não podemos dizer, olha, já que eu estou sobre a graça, eu não preciso obedecer lei nenhuma. Isso é um argumento furado. Já não dá mas mais e a lei da Bíblia? Precisa obedecer? A lei da Bíblia precisa obedecer, especialmente quando esta lei mostra qual é o objetivo da lei. O objetivo da lei, em primeiro lugar, Paulo diz que é para evidenciar o quanto somos pecadores, porque sem lei não haveria o pecado. Mas o objetivo da lei também, que nós vemos na Bíblia, todas as leis estabelecidas por Deus desde o Antigo Testamento, foi para beneficiar as pessoas, beneficiar os seus filhos. A lei não vem para julgar as pessoas, não vem para condenar, mas vem para trazer benefício para as pessoas. Se nós pensarmos um exemplo de uma lei humana, né? Temos uma estrada e essa estrada não tem nenhuma regulamentação. Então a pessoa anda na velocidade que ela quiser. Um anda a 120, outro anda a 200, outro anda a 60, mais devagar, e aí vai sendo dessa forma, cada um faz do seu jeito. Isso viraria uma confusão, uma loucura, seria certamente, até correria perigo para essas pessoas. Agora venha o governo, venha o Estado e estabelece uma lei, e a lei diz que nessa estrada você tem que andar no máximo a 100 km por hora. Isso traz o quê? Traz organização e liberdade para as pessoas. Quem passa desta velocidade está quebrando a lei, está trazendo prejuízo, que pode trazer prejuízo para ele, como prejuízo para terceiros. Então, a lei tem como objetivo o quê? Facilitar a vida das pessoas. E penso eu também que a lei no Antigo Testamento, embora dura que era para o povo de Israel e também para nós, porque Jesus disse que não veio, né, para descumprir a lei, mas veio para cumprir, ela também visava o bem das pessoas. Então, agora vocês me deixaram mais confuso ainda. No próximo bloco, porque já a gente vai ver o vídeo lá de Manaus, no próximo bloco eu quero que vocês me expliquem por que a lei, que é tão boa, como vocês dois falaram, Paulo diz, não, mas nós não estamos mais nela. Ué, então nós perdemos algo bom? Não estou entendendo essa história. Vamos ver aqui o Adailson Marques da Silva, qual que é o recado dele lá de Manaus? Senhor pastor, a sugestão para o programa, eu gostaria de saber o porquê se pede dízimos e oferta nas igrejas e nunca cita Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, a qual Cristo diz que não se pode dizimar nem ofertar se tiver em pecado. Aqui é Adailson Marques, Manaus, Amazonas, Assembleia de Deus. Mas nós fizemos esse debate, nós fizemos. Acho que era você que estava aqui. Não foi. Não? Mas nós fizemos sim. Quer dizer que se eu me lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra mim, eu não posso entregar a minha oferta? Fizemos sim, acho que foi o mês passado, se não me engano. Mas a gente vai estudar isso direitinho, viu, Adailson? Um ósculo santo para você e para todo o povo de Manaus, tá? E pecado não pode ser desculpa para não ofertar, viu? A gente vai para o intervalo, voltamos já. Vamos lá. Começar pelo pastor Williams. Pastor, de forma bem objetiva.
como é que algo que o senhor mesmo falou que é santo, bom e justo, né? O pastor Oséias falou que a lei é ótima e tal, porque ela veio para nos ajudar, como as leis de trânsito fazem. Por que Paulo quer que a gente fique livre da lei? Então, Paulo quer que a gente se liberte de algo que é bom? Pelo que eu estou entendendo do texto de Romanos, para Paulo, a lei escraviza e a graça é que liberta. Muito bem. Pastor, a questão da lei ser boa, da lei ser santa, o mandamento ser justo, a lei ser espiritual, é aqui que está a grande questão da lei. Porque o homem jamais, desde a entrada do pecado no mundo, o homem jamais foi capaz de cumprir todo o aspecto da lei. O homem jamais foi capaz de cumprir. Quando o apóstolo Paulo diz sobre a lei sendo boa, ao mesmo tempo ele revela que a lei mostra o que há de ruim em nós, o que há de pecaminoso em nós, o que há de feio em nós, ao ponto dele dizer assim, que com a mente ele serve a lei de Deus, que é boa, mas ele acaba ele diz, com a mente, segundo o homem interior, sinto prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha. Aí ele diz, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Daí a necessidade da graça, daí a necessidade da ajuda de Deus, daí a necessidade de Jesus, porque por observância da lei, nós não chegaríamos a Deus, e não é porque ela é ruim, é porque ela aponta o que há de ruim em nós, é porque nós não temos bondade em nós mesmos, é porque nós não conseguiremos naturalmente cumprir a lei. Tá, pelo que eu estou entendendo do que o pastor William está falando, explicando esse texto de Romanos, pastor Oséias, Paulo está falando da lei de Deus e da lei do pecado. No corpo ele encontra a lei do pecado, no espírito ele tem a lei de Deus com a qual ele concorda que ela é boa e tal. Mas o problema é a lei do pecado, certo? Que está lá, acho que Paulo está fazendo um jogo de palavras, ele está dizendo assim, existe em mim um troço que me obriga a pecar, certo? Por que Deus não aniquila esse troço de uma vez? Então, eu acredito que o aniquilar, Deus permite ao homem o livre exercício de obedecê-lo por amor. Né? Deus permite às pessoas que ele queira obedecer a Deus por amor. E aí é que entra a questão de toda a graça, né? Porque quando o reverendo mencionou sobre a lei dominar, escravizar, escraviza no sentido de que o homem quer agradar a Deus observando as leis, ou a lei, né? A lei de Deus, os princípios de Deus para a vida, os princípios de Deus que estabelece que o homem tem que ser perfeito, sem pecado, né? Então ele vai praticar atos de justiça, buscando essa perfeição. Só que ele nunca vai conseguir, então ele fica escravizado pela lei. Ele continua buscando, tentando, mas ele não consegue, porque a Bíblia diz, quando você quebra um mandamento, você quebrou toda a lei. Então, quando você tenta, por você mesmo, agradar a Deus, praticando atos de justiça, você não consegue. Aí você se torna escravo da lei e a lei te domina. Mas aí Paulo traz a mensagem, traz a teologia da graça. A graça vem justamente para libertar as pessoas dessa tirania da lei. Ou seja, que mesmo que ele não consiga fazer tudo que a lei pede, a graça vem, sobrepõe a lei e dá a ele a possibilidade de chegar até Deus. É isso que o texto nos fala sobre a questão da lei. Bom, no primeiro bloco, o senhor mencionou que a graça tem lei. Sim. Que lei que é? A graça tem lei no sentido de princípios. Lei aqui de princípios. A mesma do Antigo Testamento? Não a mesma do Antigo Testamento, mas princípios para a vida, quando a graça, por isso que a gente fala que a graça tem lei, porque as pessoas não estão livres de obedecer
os princípios e os mandamentos legais, seja do Antigo Testamento, seja até mesmo da nossa própria sociedade, porque a grande questão é isso, as pessoas entenderem erradamente essa questão de que eu estou sobre a graça e não preciso observar nada, e achar que não tem que nem mesmo observar as leis estabelecidas na nossa sociedade. Não, deixando a lei da sociedade, vamos ficar só na lei de Deus, né, que é o assunto lá de Romanos. Nós temos que cumprir os mandamentos do Antigo Testamento? Sim, temos que cumprir os mandamentos do Antigo Testamento, porque a graça não erradica a lei. A graça, e Jesus disse que ele veio cumprir a lei, o próprio Jesus Cristo, que é a personificação da graça, ele disse que obedece, que ele cumpriu as leis. Então nós temos que cumprir o Antigo Testamento. Nós temos que cumprir o Antigo Testamento, mas precisamos entender no Antigo Testamento o que é lei, né, de Deus estabelecido, o que é leis cerimoniais também, para que a gente não venha confundir isso. O que é leis cerimoniais lá no Antigo Testamento é para aquela época. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também, porque tem muitas pessoas trazendo leis cerimoniais, de lavar a mão, disso e daquilo, que tem aquelas coisas todas, de não tocar em mortos, de não comer sangue, essas coisas todas, que eram leis cerimoniais. Bom, mas o não comer sangue está em Atos, Novo Testamento, Atos 15. Sim, mas Atos, que a gente for verificar essa questão de não comer o sangue, ou comida dessas questões, estão fazendo referência ao Antigo Testamento. Mas Atos está no Novo Testamento. Para os antigos judeus, porque ali Tiago vai falar, né, sobre a questão lá, olha, para se evitar a comida para a igreja, ele está falando para a igreja. Para os judeus que eles queriam trazer os judeus de volta à prática de algumas coisas. O senhor concorda que nós temos que cumprir o Antigo Testamento? Pastor, vamos entender algumas questões aqui que a gente na verdade está tentando evitar algumas questões se a gente não explicar. Então, mas eu estou no último bloco. O telespectador e a telespectadora querem saber o seguinte: eu não tenho que cumprir o Antigo Testamento. Vou lhe fazer uma pergunta direta. Eu tenho ou não tenho que cumprir o Antigo Testamento? A lei do Antigo Testamento, os mandamentos. Em alguns aspectos, sim. Mas como é que eu vou saber quais? Então, vamos entender aqui. Nós não estamos sob a lei civil de Israel, mas no período da graça em que Deus traz o Evangelho e atinge todos os povos, todas as raças, todas as tribos. Então, Deus deu a lei a Israel, para que Israel... A lei civil, para que Israel fosse diferente e fizesse diferença. E nós não precisamos fazer isso? E nós precisamos, não nesse aspecto. Como não? Sal da terra e luz do mundo, pelo amor de Deus. Sim, pastor. Vamos lá. Não estamos sob a lei religiosa de Israel. Aquela questão dos rituais, dos sacrifícios, já que todo sacrifício feito apontava para Jesus. Tá, aí Jesus tudo bem. É o sacrifício perfeito. É o que a gente chama de lei cerimonial. Isso. Não tem sacrifício, não tem sacerdote, não tem... Exatamente, exatamente. Não estamos sob a condenação da lei moral de Deus. Se formos resgatados pelo sangue e se nos acharmos cobertos da graça, então não estamos, portanto, sob a lei, no aspecto de ser condenado, já que Cristo se fez pecado por nós, já que Cristo satisfez a justiça de Deus, nós não estamos debaixo da condenação. Estamos sim, sob a lei moral de Deus, no sentido de que ela continua representando toda a soma dos nossos deveres e obrigações para com Deus e para com nossos semelhantes. Segundo aspecto, estamos sob a lei moral de Deus no sentido de que ela, resumida nos 10 mandamentos, representa o caminho traçado por Deus no processo da santificação efetivado em nós pelo Espírito Santo. Tá. Pelo Espírito Santo. Então, quer dizer, existem aspectos da lei que Deus estabeleceu e esses aspectos da lei Deus não remove. Deus não remove. Por que Deus não remove? São princípios para a moralidade, são princípios de ordem, são princípios inclusive para a santificação e para a espiritualidade. Tá. Esses aspectos da lei Deus não remove. A questão moral, acho que é mais ou menos ponto pacífico. O problema é, quando é que eu sei que um mandamento bastante forte do Antigo Testamento eu posso quebrar no Novo Testamento? Posso algum? Que não tem a ver com sacrifício, que não tem a ver com lei cerimonial, o senhor falou de lei civil. Pode, claro. Por que pode quebrar? Porque qual é o princípio referente às leis? A obediência. Sim, então, mas aí quando você desobedece... O senhor fala de lei civil, né? Sim. Então vamos pegar um mandamento lá. A esposa, a mulher está pensando, agora sim no programa, e está pensando em fazer um bife à parmegiana amanhã, no almoço. Ela pode ou não pode? Ué,
Claro que pode. Ah, claro que pode? Ué, será o Antigo que... Testamento não condenava fazer bife à parmegiana, pastor Ezequias? Eu acho que o Antigo Testamento não fala de bife à parmegiana, não. Fala, sim, senhor. Não pode misturar Na carne linguagem. com nada que venha do animal. E o bife à parmegiana tem queijo. Pastor Heber, eu tenho uma Não pode comer cheeseburger, por exemplo. Não pode. Eu tenho uma fórmula aqui sobre essa questão de obediência do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento. Essa polarização que a gente tem aí muito claramente, né? Porque primeiro a gente tem que entender o princípio que temos lá em Timóteo, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então não temos dúvida disso. Então o Antigo Testamento é escritura inspirada como o Novo Testamento. Agora, qual é o critério para a gente saber o que temos que obedecer e o que não temos que obedecer? Pois é. Aí eu digo que tem uma fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é a seguinte: quando a gente encontra algo que o Novo Testamento, o Antigo Testamento diz sim e o Novo Testamento diz não, eu fico com o Novo Testamento. Quando o Antigo Testamento diz não e o Novo Testamento diz sim, eu fico com o Novo Testamento. Quando o Antigo Testamento diz algo e o Novo Testamento não diz nada, eu fico com o Antigo Testamento. Eu tenho que obedecer ao Antigo Testamento. Então, o princípio é esse, dessa revelação progressiva que nós conhecemos. Dá para dar exemplos? Quando o Antigo Testamento diz sim e o Novo Testamento diz não. O Antigo Testamento diz sim, o Novo Testamento diz não. Vamos tentar achar algumas coisas. Ou Diz o contrário. Diz sim sobre a questão da guarda do sábado. Né? O Antigo Testamento diz sim que tem que obedecer o sábado, não pode fazer nada e tal. No Novo Testamento diz não, que no sábado eu posso comer, tirar espiga, né? Eu posso ajudar uma pessoa caída e tal e tudo mais. No Antigo Testamento dizia que não, que você não podia nem mesmo andar alguns quilômetros, coisas assim. Então, isso é muito claro nesse sentido, né? É preciso um pouquinho de mais tempo para a gente buscar e ver que tem vários aspectos que o Novo Testamento até fala não e o Novo Testamento fala sim e o contrário também é verdadeiro. Agora, quando o Antigo Testamento fala algo para nós que nós temos que obedecer e o Novo Testamento não fala nada sobre isso, a gente tem que entender que isso é correto. Por exemplo, a gente faz a questão do jejum. Né? Nós temos a questão do jejum, que o Antigo Testamento fala muito especificamente sobre o jejum e tal, como fazer, que o Daniel fazia jejum, os grandes profetas faziam jejum. E o Novo Testamento, ele quase não fala quase nada sobre a questão de jejum, nem trata muito sobre isso, porque já era uma prática tão comum e nós não vemos a abordagem no Novo Testamento sobre a questão do jejum. E tem muitas igrejas que falam assim, mas o jejum nós vemos só no Antigo Testamento, não é para o nosso tempo. Não. Ué, Jesus não jejuou 40 dias? Ué, 40? Sim, verdade. Então nós vamos perceber que não há uma orientação, uma prática sobre isso, né? Dessa maneira. A gente vai ver qual é a questão também do dízimo quando a gente trata sobre isso. Porque no dízimo a gente vai dizer, muitas pessoas vão dizer que o dízimo é lei. E lei é o Antigo Testamento. Mateus 23 fica em onde? No Antigo ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Jesus está falando para não omitir nenhuma das coisas. Nenhuma das coisas, é verdade. Ora, pipocas. Eu acho, essa discussão de dízimo, eu tenho uma bronca do pessoal que fica me está voltando hoje com muita força, né? Sobre essa, justamente com essa argumentação de que não estamos mais no tempo da lei, mas no tempo da graça. Né? Isso é desculpa de crente. Eu tenho um fundador da minha denominação, a minha denominação é de 1903, né? Então, tem um fundador da minha denominação que falava assim, eu conheço o crente por duas coisas, a guarda do domingo e a conversão do bolso. Eu acho que ele tinha toda a razão. Se você tem um crente zeloso com o dia do Senhor e que contribui com liberalidade, o coração desse cara está no altar. O coração desse cara é de Deus. Todo o resto... O dízimo é o mínimo, né? É verdade. O dízimo é o É mínimo. o mínimo. É verdade. Que é dó. É verdade. Hoje mesmo eu escrevi para um irmão aí, que é desigrejado, e uma das razões dos desigrejados é que ele se opõe ao dízimo. Né? Eu falo, olha, nenhuma igreja exige o dízimo, nenhuma igreja de Jesus exige o dízimo. Quem dá o dízimo dá porque quer. Agora, vocês estão querendo proibir o dízimo. Isso é que é o erro. E o dízimo é antes da lei, né? Se for falar de lei, dízimo é antes da lei. Mas, pastor, voltando à questão da lei, uma coisa que a gente precisa entender é a temática do livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 1, capítulo 2,
ele mostra a humanidade condenada, né? Quando ele diz que os gentios estavam condenados por fazer das imagens objeto de adoração e desprezar Deus, Deus os entregou. Depois ele mostra os legalistas condenados quando julgavam os outros, mas eles mesmos praticavam os erros. Depois eles mostram os judeus condenados. Aí ele mostra o judeu condenado que conhecia a lei, mas não praticava. Depois ele vem dizendo no capítulo 3 o seguinte: mas agora se manifestou a graça por Jesus Cristo, trazendo justificação. Esse é o capítulo 3. Capítulo 4, pela vida de Abraão, então, ele justifica a lei, só para entender o processo aqui da... Não, é que eu tenho que mostrar, você falou muito de mostrar, eu tenho que mostrar as opiniões da Crentolândia lá. Que nós estamos no finzinho do programa, vamos lá. Romanos 6,14 fala que nós não estamos mais debaixo da lei. E o que a gente quer saber é o que significa não estar debaixo da lei. Debaixo da lei é não respeitar aquilo que Cristo nos impõe para a gente viver em santidade. Eu acho que a santidade traz a obediência, porque sem a obediência ninguém verá a Deus, né? É que, na verdade, nós estamos na graça, né? Se nós estivéssemos na lei, nós não estaríamos mais aqui. E o próprio Jesus mesmo, ele deixou, né, essa graça, né, morrendo na cruz do Calvário por cada um de nós. Isso, por exemplo, nos leva, muitas vezes, a nos enganarmos. Aliás, Jesus Cristo disse que ele não veio para abolir a lei, e sim para cumprir. E que o reino de Deus é ganhado com esforço, com luta. Então, esse negócio de que a lei para ser abolida, desculpa, ela nunca foi abolida. Bom, tá aí. Nós estamos chegando ao final do programa. Quem quiser tirar dúvidas, que eu acredito que ficaram várias, né? Você pode acessar o pastor Williams Cruz, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Esperança, ou o pastor Oseias Sampaio, da Igreja Batista do Caminho, ou os dois, né? Usando os contatos que estão publicados aí no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete? 65% disseram que não. Então, o que significa? Vamos lá. Segundo Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Em sua opinião, isso significa que, pela graça, não precisamos mais seguir as leis do Antigo Testamento? 65% disseram que não, portanto, temos, na opinião da maioria, temos que seguir as leis do Antigo Testamento. É isso que a maioria respondeu, tá bom? Vamos lá. A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.